Senhores vereadores, vereadoras, mesa diretora, quem nos assiste aí pela Câmara Online, quem nos acompanha pela assistência, cumprimentar os professores aqui presentes, a imprensa local. Muito bom dia. Sessão extraordinária do dia 28 de janeiro de 2015. Sob a proteção de Deus e das leis em vigor, declaro aberta a presente sessão extraordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna. Solicito ao vereador Odir Vieira Bastos, nos termos regimentais, a proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Bom dia a todos. Salmos de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar. Para fontes tranquilas me conduz e restaura as minhas forças. Ele me guia por bons caminhos por causa do seu nome. Senhor secretário, por gentileza, proceder à chamada dos senhores vereadores. Alô? Primeiramente, bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, senhores professores, autoridades representando o executivo, aqueles que nos assistem pela TV Câmara Online. Chamada. Rodrigo de Lima. Presente. Você vai ligar os microfones para responder presente aqui? Sim. Eu peço aos senhores vereadores que a presença seja no microfone, então, a partir desse ano. Estão todos os microfones ligados, Marquinhos? Que aí já fica registrado, não há necessidade da repetição da presença. Pode ir. Aperta o meio. Queimou. Alô? Alô? Vamos lá? Todos os microfones funcionando? Vamos então. Rodrigo de Lima. Presente. Leôncio Ribeiro da Costa. Presente. Carlos Roberto Marques Júnior. Presente. Eu, Pedro Luiz Ferreira, presente. Abel Rodrigues de Camargo. Abel Rodrigues de Camargo, ausente. Dalberon Arraes Matias. Devanir Cândido de Andrade. Presente. Aline Borges Alves de Moraes. Presente. Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Israel de Castro. Presente. Luiz Carlos de Carvalho. Presente. Paulo César Dias de Moraes. Presente. Paulo Ken Sasaki. Odir Vieira Bastos. Presente. E Rosia Aparecida Domingues Soares Machado. Presente. Procedida a chamada, havendo quórum, passamos à ordem do dia. Senhor secretário, por gentileza, leitura da ata sessão extraordinária do dia 15 de dezembro de 2014. Ata da 7ª sessão extraordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, aos 15 dias do mês de dezembro de 2014, às 10h09. Na sala vereador Raimundo de Almeida Lima, a rua Maurício Barbosa Tavares Elias, número 314, presente o senhor presidente Abel Rodrigues de Camargo, que solicitou ao vereador Leôncio Ribeiro da Costa, primeiro secretário, proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras, constatando-se presentes Leôncio Ribeiro da Costa, Carlos Roberto Marques Júnior, Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, Luiz Carlos de Carvalho, Pedro Luiz Ferreira e Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Ausentes os vereadores Israel de Castro, Paulo César Dias de Moraes, Devanir Cândido de Andrade, Aline Borges Alves de Moraes, Dalberon Arraes Matias, Odir Vieira Bastos, Paulo Ken Sasaki e Rodrigo de Lima. Após a chamada, não constatando a presença da maioria absoluta dos senhores vereadores, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 118 do Regimento Interno, o senhor presidente suspendeu os trabalhos por 15 minutos. Decorrido o prazo de 15 minutos, o senhor presidente reabriu os trabalhos e solicitou novamente ao primeiro secretário proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras, constatando-se presentes
Israel de Castro, Ivanir Cândido de Andrade, Leôncio Ribeiro da Costa, Aline Borges Alves de Moraes, Carlos Roberto Marques Júnior, Dalberon Arraes Matias, Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, Luiz Carlos de Carvalho, Odir Vieira Bastos, Paulo Ken Sasaki, Pedro Luiz Ferreira, Rodrigo de Lima e Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Ausente o vereador Paulo César Dias de Moraes. Havendo quórum, ato contínuo, o senhor presidente declarou, sob a proteção de Deus e das leis em vigor, declara aberta a presente sessão extraordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna. E após, o senhor presidente solicitou ao vereador Rodrigo de Lima, nos termos regimentais, proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Feita a leitura do trecho da Bíblia, o senhor presidente constou a presença do vereador Paulo César Dias de Moraes. A seguir, o senhor presidente passou a ordem do dia e solicitou ao primeiro secretário proceder à leitura da ata da sessão ordinária do dia 9 de dezembro de 2014. Terminada a leitura da ata, o senhor presidente colocou para retificação ou impugnação da ata lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, o senhor presidente colocou em votação a ata sendo aprovada por 9 votos favoráveis e 6 ausências dos vereadores Israel de Castro, Devanir Cândido de Andrade, Paulo César Dias de Moraes, Carlos Roberto Marques Júnior, Odir Vieira Bastos e Rodrigo de Lima. A seguir, o senhor presidente passou a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna para a sessão legislativa de 2015 e concedeu o prazo de 15 minutos para a apresentação dos candidatos concorrentes em chapas completas ou cargos individuais, suspendendo os trabalhos da sessão extraordinária. Reabertos os trabalhos, o senhor presidente concedeu o prazo de mais 15 minutos para a apresentação dos candidatos concorrentes em chapas completas ou cargos individuais, suspendendo novamente os trabalhos da sessão extraordinária. Reaberto os trabalhos, havendo quórum e o registro das candidaturas pela ordem, o senhor presidente apresentou o requerimento de inscrição para concorrente em cargo individual, a saber, presidente Dalberon Arraes Matias, sendo deferido pelo senhor presidente requerimento para concorrente em cargo individual, a saber, primeiro vice-presidente Paulo Kenji Sasaki, sendo deferido pelo senhor presidente requerimento para concorrente em cargo individual, a saber, primeiro secretário Paulo César Dias de Moraes, sendo deferido pelo senhor presidente. Requerimento para concorrente em cargo individual, a saber, segundo secretário Devanir Cândido de Andrade, sendo deferido pelo senhor presidente. Requerimento de chapa completa, a saber, presidente Rodrigo de Lima, primeiro vice-presidente Leôncio Ribeiro da Costa, segundo vice-presidente Carlos Roberto Marques Júnior, primeiro secretário Pedro Luiz Ferreira, segundo secretário Abel Rodrigues de Camargo, sendo deferido pelo senhor presidente a chapa apresentada. Após o senhor presidente suspendeu os trabalhos para elaboração das cédulas de votação. Reabertos os trabalhos, o senhor presidente passou a apresentação das cédulas constando no lado esquerdo a chapa completa com os seguintes cargos e nomes respectivamente: presidente Rodrigo de Lima, primeiro vice-presidente Leôncio Ribeiro da Costa, segundo vice-presidente Carlos Roberto Marques Júnior, primeiro secretário Pedro Luiz Ferreira, segundo secretário Abel Rodrigues de Camargo. E no lado direito, os concorrentes aos cargos individuais. E nomes respectivamente, a saber, presidente Dalberon Arraes Matias, primeiro vice-presidente Paulo Ken Sasaki, primeiro secretário Paulo Dias de Moraes, segundo secretário Devanir Cândido de Andrade. Após as cédulas foram rubricadas pelo senhor presidente e primeiro secretário, esclarecidos os critérios para a votação, onde o vereador votante deveria assinalar em cada quadro, votando nos respectivos cargos e assinar na respectiva cédula. A seguir, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário fazer a chamada e passou a votação nominal e pública. E conforme a chamada pela ordem, os vereadores assinariam a folha de votação na mesa dos trabalhos, pegariam a cédula rubricada, dirigiam-se até a tribuna para votação e após declarariam na tribuna o seu voto. De acordo com a chamada do primeiro secretário, pela ordem, assinaram a folha de votação e votaram os seguintes vereadores e vereadoras: Israel de Castro para presidente, Rodrigo de Lima. Primeiro vice-presidente, Leôncio Ribeiro da Costa. Segundo vice-presidente, Carlos Roberto Marques Júnior. Primeiro secretário, Pedro Luiz Ferreira. Segundo secretário, Abel Rodrigues de Camargo. Estando correta a votação, foi chamado o vereador Jair Cardoso de Oliveira, que votou para presidente, Rodrigo de Lima. Primeiro vice-presidente, Leôncio Ribeiro da Costa. Segundo vice-presidente, Carlos Roberto Marques Júnior. Primeiro secretário, Pedro Luiz Ferreira. E segundo secretário, primeiro secretário Pedro Luiz Ferreira, segundo secretário Abel Rodrigues de Camargo. Estando correta a votação, foi chamado o vereador Carlos Roberto Marques Júnior, que votou para presidente.
Rodrigo de Lima. Primeiro vice-presidente, Leôncio Ribeiro da Costa. Segundo vice-presidente, Carlos Roberto Marques Júnior. Primeiro secretário, Pedro Luiz Ferreira. E segundo secretário, Abel Rodrigues de Camargo. Estando correta a votação, foi chamado o vereador Pedro Luiz Ferreira, que votou para presidente. Rodrigo de Lima. Primeiro vice-presidente, Leôncio Ribeiro da Costa. Segundo vice-presidente, Carlos Roberto Marques Júnior. Primeiro secretário, Pedro Luiz Ferreira. E segundo secretário, Abel Rodrigues de Camargo. Estando correta a votação, foi chamado o vereador Rodrigo de Lima, que votou para presidente. Rodrigo de Lima, primeiro vice-presidente, Leôncio Ribeiro da Costa. Segundo vice-presidente, Carlos Roberto Marques Júnior. Primeiro secretário, Pedro Luiz Ferreira. E segundo secretário, Abel Rodrigues de Camargo. Estando correta a votação, foi chamado o vereador Odir Vieira Bastos, que votou para presidente. Rodrigo de Lima, primeiro vice-presidente, Leôncio Ribeiro da Costa. Segundo vice-presidente, Carlos Roberto Marques Júnior. Primeiro secretário, Pedro Luiz Ferreira. E segundo secretário, Abel Rodrigues de Camargo. Estando correta a votação, foi chamado o vereador Leôncio Ribeiro da Costa, que votou para presidente. Rodrigo de Lima, primeiro vice-presidente, Leôncio Ribeiro da Costa. Segundo vice-presidente, Carlos Roberto Marques Júnior. Primeiro secretário, Pedro Luiz Ferreira. E segundo secretário, Abel Rodrigues de Camargo. Estando correta a votação, foi chamada a vereadora Aline Borges Alves de Moraes, que votou para presidente. Dalberon Arraes Matias. Primeiro vice-presidente, Leôncio Ribeiro da Costa. Segundo vice-presidente, Carlos Roberto Marques Júnior. Primeiro secretário, Pedro Luiz Ferreira. E segundo secretário, Abel Rodrigues de Camargo. Estando correta a votação, foi chamado o vereador Devanir Cândido Andrade, que votou para presidente. Dalberon Arraes Matias. Primeiro vice-presidente, Paulo Ken Sasaki. Segundo vice-presidente, Carlos Roberto Marques Júnior. Primeiro secretário, Paulo César Dias de Moraes. E segundo secretário, Devanir Cândido de Andrade. Estando correta a votação, foi chamado o vereador Dalberon Arraes Matias, que votou para presidente. Dalberon Arraes Matias. Primeiro vice-presidente, Paulo Ken Sasaki. Segundo vice-presidente, Carlos Roberto Marques Júnior. Primeiro secretário, Paulo César Dias de Moraes. E segundo secretário, Devanir Cândido de Andrade. Estando correta a votação, foi chamado o vereador Luiz Carlos de Carvalho, que votou para presidente. Dalberon Arraes Matias. Primeiro vice-presidente, em branco. Segundo vice-presidente, em branco. Primeiro secretário, em branco. E segundo secretário, em branco. Estando correta a votação, foi chamado o vereador Paulo César Dias de Moraes, que votou para presidente. Dalberon Arraes Matias. Primeiro vice-presidente, Paulo Kenji Sasaki. Segundo vice-presidente, Carlos Roberto Marques Júnior. Primeiro secretário, Paulo César Dias de Moraes. E segundo secretário, Devanir Cândido Andrade. Estando correta a votação, foi chamado o vereador Paulo Kenji Sasaki, que votou para presidente. Dalberon Arraes Matias. Primeiro vice-presidente, Paulo Ken Sasaki. Segundo vice-presidente, em branco. Primeiro secretário, Paulo César Dias de Moraes. E segundo secretário, Devanir Cândido de Andrade. Estando correta a votação, foi chamada a vereadora Rosia Aparecida Domingues Soares Machado, que votou para presidente. Dalberon Arraes Matias. Primeiro vice-presidente, Paulo Ken Sasaki. Segundo vice-presidente, Carlos Roberto Marques Júnior. Primeiro secretário, Paulo César Dias de Moraes. E segundo secretário, Devanir Cândido de Andrade. Estando correta a votação, foi chamado o vereador Abel Rodrigues de Camargo, que nesse intervalo passou a presidência ao vereador Israel de Castro. Na presidência, o vereador Israel de Castro solicitou ao vereador Abel Rodrigues de Camargo proceder à votação. Após assinar a folha de votação, o vereador Abel Rodrigues de Camargo anunciou o seu voto na tribuna, a saber: presidente, Rodrigo de Lima. Primeiro vice-presidente, Leôncio Ribeiro da Costa. Segundo vice-presidente, Carlos Roberto Marques Júnior. Primeiro secretário, Pedro Luiz Ferreira. E segundo secretário, Abel Rodrigues de Camargo. Estando correta a votação, reassumiu a presidência o vereador Abel Rodrigues de Camargo, e não havendo mais nenhum vereador para votar, o senhor presidente Abel Rodrigues de Camargo encerrou o processo de votação e passou a apuração dos votos para a mesa diretora de 2015, onde constatou-se a seguinte votação: presidente, Rodrigo de Lima, 8 votos. Rodrigo de Lima, 8 votos. Presidente também, Dalberon Arraes Matias, 7 votos. Primeiro vice-presidente, Leôncio Ribeiro da Costa, 9 votos. Primeiro vice-presidente, Paulo Ken Sasaki, 5 votos. Primeiro vice-presidente, 1 voto em branco. Segundo vice-presidente, Carlos Roberto Marques Júnior, 13 votos. Segundo vice-presidente, 2 votos em branco. Primeiro secretário, Pedro Luiz Ferreira, 9 votos. Primeiro secretário, Paulo César Dias de Moraes, 5 votos. Primeiro secretário, 1 voto em branco. E segundo secretário, Abel Rodrigues de Camargo, 9 votos. Segundo secretário, Devanir Cândido de Andrade, 5 votos. Segundo secretário, 1 voto em branco.
E, terminada a apuração, o senhor presidente Abel Rodrigues de Camargo comunicou que foi feita a eleição da mesa diretora para a sessão legislativa de 2015 para os seguintes vereadores. Presidentes: Rodrigo de Lima. Primeiro vice-presidente, Leôncio Ribeiro da Costa. Segundo vice-presidente, Carlos Roberto Marques Júnior. Primeiro secretário, Pedro Luiz Ferreira. Segundo secretário, Abel Rodrigues de Camargo. Nada mais a tratar na ordem do dia, o senhor presidente passou a palavra aos senhores vereadores e vereadoras para apresentarem a mensagem de final de ano. Pela ordem, usaram da palavra os vereadores, a saber, Carlos Roberto Marques Júnior, Pedro Luiz Ferreira, Rodrigo de Lima, Dalberon Arraes Matia, Paulo Kenji Sasaki, Israel de Castro, Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, Paulo César Dias de Moraes, Rosia Aparecida Domingues Soares Machado e Aline Borges Alves de Moraes. Encerradas as palavras dos senhores vereadores, o vereador Abel Rodrigues de Camargo fez suas considerações sobre os trabalhos no ano de 2014. E, a pedido da vereadora Aline Borges Alves de Moraes, solicitou aos vereadores respeitar um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Daniele Dias Ribeiro de Oliveira, do bairro Rio de Janeiro de Baixo, respeitando um minuto de silêncio. O senhor presidente desejou um bom recesso e Feliz Natal e próximo ano novo a todos. Convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária às 9 horas do dia 3 de fevereiro de 2015, terça-feira, e deu por encerrada a presente sessão, de que, para constar, eu, Leôncio Ribeiro da Costa, primeiro secretário, determinei que o senhor Amauri Gabriel Vieira, secretário administrativo, lavrasse a presente ata, do que fiz, dou fé e assino com o senhor presidente e segundo secretário. Procedida a leitura da ata, pela ordem, coloco para retificação ou impugnação da ata que acaba de ser lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, coloco para votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata por 14 votos favoráveis e uma ausência do vereador Abel Rodrigues de Camargo. Senhor secretário, por gentileza, leitura da ata da sessão extraordinária do dia 13 de janeiro de 2014. Ata da primeira sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, aos 13 dias do mês de janeiro de 2015, às 9 horas e 34 minutos, na sala Vereador Raimundo de Almeida Lima, a rua Maurício Barbosa Tavares Elias, número 314, presente o senhor presidente Rodrigo de Lima, que declarou: sob a proteção de Deus e das leis em vigor, declara aberta a presente sessão extraordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna e, após o senhor presidente, solicitou ao vereador Dalberon Arraes Matias, nos termos regimentais, proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Feita a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, o senhor presidente, na ausência do primeiro e segundo secretário, vereadores Pedro Luiz Ferreira e Abel Rodrigues de Camargo, respectivamente, solicitou ao vereador Odir Vieira Bastos para secretariar os trabalhos da sessão extraordinária e proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras, constando-se presentes Dalberon Arraes Matias, Devanir Cândido de Andrade, Luiz Carlos de Carvalho, Odir Vieira Bastos e Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Ausentes, os vereadores Leôncio Ribeiro da Costa, Carlos Roberto Marques Júnior, Pedro Luiz Ferreira, Abel Rodrigues de Camargo, Aline Borges Alves de Moraes, Israel de Castro, Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, Paulo César Dias de Moraes e Paulo Kenji Sasaki. Após a chamada, não constatando a presença da maioria absoluta dos senhores vereadores disposto no artigo, parágrafo 2º do artigo 118 do Regimento Interno, o senhor presidente suspendeu os trabalhos por 15 minutos. Decorrido o prazo de 15 minutos, o senhor presidente reabriu os trabalhos e solicitou novamente ao secretário dos trabalhos, vereador Odir Vieira Bastos, proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras, constatando-se presentes Aline Borges Alves de Moraes, Dalberon Arraes Matias, Evanir Cândido de Andrade, Luiz Carlos de Carvalho, Odir Vieira Bastos e Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Ausentes, os vereadores Leôncio Ribeiro da Costa, Carlos Roberto Marques Júnior, Pedro Luiz Ferreira, Abel Rodrigues de Camargo, Israel de Castro, Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, Paulo César Dias de Moraes e Paulo Kenji Sasaki. Procedida a chamada, não havendo quórum, a maioria absoluta,
Ou seja, 8 vereadores para discussão e votação dos projetos de lei número 242, 243/2015, de autoria do chefe executivo. O senhor presidente encerrou a sessão extraordinária e convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, às 9 horas do dia 3 de fevereiro de 2015, terça-feira, e que deu por encerrada a presente sessão, que, para constar, eu, Odir Vieira Bastos, secretário designado, determinei que o senhor Amauri Gabriel Vieira, secretário administrativo, lavrasse a presente ata do que fiz, dou fé e assino com o senhor presidente. São essas atas, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Procedida a leitura da ata, pela ordem coloco para retificação ou impugnação da ata que acaba de ser lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, coloco para votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os vereadores contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata por 14 votos favoráveis e uma ausência do vereador Abel Rodrigues de Camargo. Leitura do ofício GP número 8/2015 do chefe do Executivo, solicitando convocação extraordinária para apreciar o projeto de lei número 244/2015. Ofício GP 8/2015, Ibiúna, 19 de janeiro de 2015, referente à sessão extraordinária. Senhor presidente, nos termos do parágrafo 2º do inciso 1 do artigo 13 da Lei Orgânica do município de Ibiúna, convoco extraordinariamente essa egrégia Câmara Municipal para reunir-se a fim de apreciar o seguinte projeto de lei. Projeto de lei complementar número 003/2015, de 19 de janeiro de 2015, que altera os dispositivos da Lei 1938, 17 de abril de 2014 e dá outras providências. A convocação se justifica pela urgência da aprovação dos projetos, que consiste em matéria de interesse público, relevante e a necessidade do município. Valemo-nos da oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fábio Belo de Oliveira, prefeito municipal. Mensagem do projeto de lei número 3/2015, encaminhando o projeto de lei número 244/2015. Senhor presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação e deliberação dessa colenda Câmara o incluso projeto de lei que altera dispositivos da Lei 1938, de 17 de abril de 2014 e da outras providências. Visa o presente projeto de lei adequar e atualizar a legislação referente à contratação temporária no município, fundamentada no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, frente à legislação laboral, uma vez que a administração pública municipal veio a adotar o regime da consolidação das leis do trabalho a seus servidores após a edição da Lei nº 18/89. Primeiramente, no artigo 4º da referida norma, altera-se o prazo de vigência dos contratos temporários, para que possuam a vigência inicial de 1 ano, podendo ser prorrogados por igual período e por uma única vez, a critério de conveniência da administração pública. Também se está alterando o lapso temporal entre um contrato temporário e outro, por um período de 6 meses. Desta forma, essas situações estarão em consonância com os artigos 445 e 452 da CLT. Nos termos do artigo 11 e 12 da mesma normativa, altera-se os dispositivos já existentes para acrescentar o direito a férias proporcionais em adequação ao quanto disposto nas atuais súmulas 171 e 261, ambas do TST. Sendo que solicitamos que o projeto seja apreciado e votado dentro da maior brevidade possível, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 45 da Lei Orgânica do município de Ibiúna, dada a relevância do tema. São essas, senhor presidente, as ações em que me levam a propor o presente projeto de lei, para que seja submetido à apreciação dos nobres vereadores dessa Câmara Municipal. Sem mais para o momento, renovamos a Vossa Excelência, na oportunidade, nossos protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fábio Belo de Oliveira, prefeito municipal. Leitura do edital de convocação. Rodrigo de Lima, presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 117 e seus parágrafos e artigo 120, a linha A do Regimento Interno, combinado com os parágrafos 1º e 2º do artigo 13 da Lei Orgânica do município de Ibiúna, e tendo em vista o ofício GP número 8/2015, de 19 de janeiro de 2015, do chefe do Executivo, protocolado na Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna, solicitando convocação extraordinária, convoca os senhores vereadores para uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 28 de janeiro de 2015, às 9 horas, no recinto dessa Casa de Leis, para tratar do seguinte:
Recebimento, discussão e votação do projeto de lei número 244/2015, que altera dispositivos da lei número 1938, de 17 de abril de 2014, e dá outras providências. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna, aos 22 dias do mês de janeiro de 2015. Rodrigo de Lima, presidente. Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei número 244/2015. Considerando que o chefe do Executivo protocolou para apreciação dessa Casa de Leis no dia 20 de janeiro de 2015 o projeto de lei número 244/2015, que altera dispositivos da lei número 1938, de 17 de abril de 2014, e dá outras providências, considerando a necessidade de adequar a legislação referente a contratação temporária no município, fundamentada no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, frente à legislação laboral, uma vez que a administração pública municipal veio adotar o regime de consolidação das leis do trabalho a seus servidores após a edição da Lei nº 18/89, e dessa forma alterar o prazo de vigência dos contratos temporários para que tenham vigência inicial de 1 ano, podendo ser prorrogados por igual período, bem como acrescentar o direito a férias proporcionais e 13º salário. Considerando a relevância da proposição acima, conforme justificado, diante do exposto, requeremos à mesa, nos termos do artigo 131, 132 e seus incisos do regimento interno, seja o projeto de lei número 244/2015 colocado em urgência especial e incluídos para discussão e votação única na ordem do dia da presente sessão ordinária. Sala de sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 28 de janeiro de 2015. Senhor secretário, por gentileza, proceder à votação nominal. Senhor presidente, isso aí é da convocação? É o mesmo teor? Isso, é mesmo. Votação. Rodrigo de Lima. Sim. Leôncio Ribeiro da Costa. Sim. Carlos Roberto Marques Júnior. Sim. Pedro Luiz Ferreira, sim. Abel Rodrigues de Camargo, ausente. Aline Borges Alves de Moraes. Sim. Dalberon Arraes Matias. Devanir Cândido Andrade. Sim. Israel de Castro. Sim. Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, sim. Está com probleminha no microfone ali. Odir Vieira Bastos. Sim. Paulo César Dias de Moraes. Sim. Paulo Ken Sasaki. Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Sim. E eu? Eu. Peço perdão ao companheiro Luizinho. Somando aqui, seu Luiz. Luiz Carlos de Carvalho. Sim. Peço perdão ao nobre vereador Luiz Carlos de Carvalho. Aprovado o requerimento de urgência especial por 14 votos favoráveis e uma ausência do vereador Abel Rodrigues de Camargo. Senhores vereadores, em virtude de que foi aprovada a urgência especial ao projeto de lei número 244/2015 e na impossibilidade de manifestação das comissões competentes, em razão de que ainda não foram constituídas as comissões permanentes para a sessão legislativa de 2015, nos termos do inciso 3 do artigo 132 do Regimento Interno, consulta o plenário sobre a sustação da urgência especial. Os vereadores que forem favoráveis à sustação, ou seja, à sua revogação, deverão responder sim. Os que forem favoráveis à permanência da urgência especial deverão responder não. Senhor secretário, proceder à votação nominal. Rodrigo de Lima. Não. Leôncio Ribeiro da Costa. Não. Carlos Roberto Marques Júnior. Não. Pedro Luiz Ferreira, não. Abel Rodrigues de Camargo, ausente. Aline Borges Alves de Moraes. Não. Dalberon Arraes Matias. Não. Devanir Cândido Andrade. Não. Israel de Castro. Não. Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Não. Luiz Carlos de Carvalho. Não. Odir Vieira Bastos. Não. Paulo César Dias de Moraes. Não. Paulo Ken Sasaki. Não. Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Não.
Mantida a urgência especial, nos termos do inciso 3 do artigo 132 do Regimento Interno, nomeio como relator especial para emissão de parecer da Comissão de Justiça e Redação o vereador Pedro Luiz Ferreira. Nomeio como relator especial para emissão do parecer de Comissão de Finanças e Orçamento o vereador Carlos Roberto Marques Júnior. Nomeio como relator especial para emissão da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas o vereador Israel de Castro. Nomeio como relator especial para emissão da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social o vereador Odir Vieira Bastos. Suspenda a sessão para elaboração dos pareceres pelas comissões. Está pronto, senhor presidente. Tudo certinho? Só para explicar para os senhores vereadores, eu mantive os que estavam ano passado, tá? Reabra a sessão. Leitura dos pareceres pelas comissões. Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Pedro Luiz Ferreira. Parecer em conjunto ao projeto de lei número 244 de 2015. Autoria: chefe do Executivo, relator especial da Comissão de Justiça e Redação, vereador Pedro Luiz Ferreira. Relator especial da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Carlos Roberto Marques Júnior. Relator especial da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, vereador Israel de Castro. Relator especial da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, vereador Odir Vieira Bastos. O chefe do Executivo apresentou para apreciação desta Casa de Leis, no dia 20 de janeiro de 2015, o projeto de lei número 244/2015, que altera dispositivos da lei de número 1938, de 17 de abril de 2014, e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação, em análise da proposta original quanto à sua competência sobre a legalidade e constitucionalidade, emite parecer favorável pela tramitação regimental, pois a proposição tem o objetivo de alterar os artigos 4º e 11 da Lei número 1938, visando adequar o prazo de vigência das contratações temporárias do município e garantindo o direito ao 13º salário proporcional, bem como acrescentar o inciso 3º ao artigo 12 da referida lei, garantindo o direito a férias proporcionais aos trabalhadores contratados por regime de temporário de serviço, adequando a legislação municipal aos ditames da Constituição Federal e consolidação das leis do trabalho, CLT, conforme justifica a mensagem da presente proposição, nada impedindo a deliberação pelo douto plenário. Sobre o aspecto financeiro e orçamentário, a comissão competente em estudo também exara parecer pela tramitação regimental, pois as despesas correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, Educação, Saúde e Assistência Social, quanto à sua competência, exaram parecer pela tramitação normal, pois a alteração proposta é necessária para que o município de Ibiúna possa efetuar contratações temporárias, desde que haja excepcional interesse público por prazo de vigência inicial de 1 ano, com possibilidade de recontratação por igual período, bem como garantirá os direitos trabalhistas previstos na CLT a todos os funcionários contratados pelo regime temporário. Ao plenário, que é soberano em suas decisões, é o parecer. Sala das Comissões, vereador João Melo, em 28 de janeiro de 2015. Pedro Luiz Ferreira, relator especial da Comissão de Justiça e Redação. Carlos Roberto Marques Júnior, relator especial da Comissão de Finanças e Orçamento. Israel de Castro, relator especial da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Odir Vieira Bastos, relator especial da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Este é o parecer, senhor presidente. Apresentados os pareceres, passamos à discussão do projeto de lei número 244/2015, que altera dispositivos da lei número 38, de 17 de abril de 2014, e da outras providências. Nenhum vereador querendo discutir. Votação nominal. Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Dalbeirão Arraes Matias. Senhor presidente, vereadores da mesa diretora, vereadoras,
pessoal da assistência, os professores, a imprensa presente, meu bom dia. Com relação ao projeto, eu vou ler um trecho. Um bom professor faz toda a diferença. Com o subtítulo Uma defesa apaixonada do trabalho dos professores e os motivos pelos quais precisamos deles, mais do que nunca. Um bom professor faz toda a diferença. É uma apologia ao magistério. O autor Taylor Mailer narra suas experiências no ensino fundamental e dá exemplos de como um professor pode incentivar e influenciar os alunos de maneira positiva, estimulando o desenvolvimento, a cidadania e a criatividade. O poema O que os professores fazem foi inspirado no comentário que um advogado fez em uma festa. Os professores são tão explorados e desrespeitados que qualquer pessoa que escolha essa profissão hoje deve ter sua inteligência questionada e, portanto, não poderia nem mesmo ser autorizada a ensinar, disse. Agora eu vou ler o poema. O que os professores fazem? Ele diz que a grande questão é: o que um aluno vai aprender com alguém cuja melhor opção na vida foi ser professor? Ele comenta com os convidados do jantar que é verdade o que dizem sobre os professores. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Decido morder minha língua em vez dele e resistir à tentação de comentar com os convidados. Que também é verdade o que dizem sobre os advogados. Afinal, estamos jantando e temos que conversar educadamente. Então, Taylor, você é professor? Seja honesto, não deve fazer lá muito dinheiro. Quanto você ganha? Gostaria que ele não tivesse feito isso. Me pedido que eu fosse honesto, porque eu tenho uma regra sobre honestidade e passas foras. Se pediu, vai levar. Você quer saber quanto eu ganho ou o que eu faço? Eu faço os alunos trabalharem mais duro do que eles imaginavam ser possível. Eu faço uma nota 5 parecer uma medalha de honra e um 9 ser um tapa na cara. Como ousa me fazer perder tempo com um trabalho inferior ao seu potencial máximo? Eu faço as crianças ficarem sentadas por mais de 40 minutos na sala de aula, em silêncio absoluto. Não, vocês não podem trabalhar em grupo. Não, você não pode fazer nenhuma pergunta agora. Por que eu não deixo você ir ao banheiro? Por que você está entediado e não precisa realmente ir ao banheiro? Precisa? Eu faço os pais tremerem de medo quando ligo para eles. Oi, aqui é o professor Mali. Espero não estar incomodando. Só queria conversar sobre algo que o seu filho disse, diante do maior brutamontes da turma. Ele defendeu um colega dizendo: deixa o garoto em paz. E daí que ele está chorando? Eu ainda choro de vez em quando, você não? E foi o ato mais nobre de coragem que já presenciei. Eu faço os pais verem os filhos como eles realmente são e o que poderão vir a ser. Quer saber mais o que eu faço? Eu faço os alunos imaginarem, questionarem, gritar, criticarem. Eu faço pedir desculpas sinceras. Eu os faço escrever, escrever, escrever. E depois ler. Eu os faço soletrar. Ansioso, exceção, ansioso, exceção. Até gravarem para sempre a grafia correta dessas palavras. Eu faço os alunos demonstrarem todos os cálculos matemáticos realizados para chegar às respostas dos problemas. Eu faço que apresente a redação final como se nunca tivesse produzido um rascunho sequer. Eu os faço entender que, se você tem um talento, deve segui-lo. E se alguém quiser julgá-lo pelo que você ganha, mostre o que você faz. Olhe, deixe-me explicar direitinho, para você entender que eu estou dizendo a verdade. Sabe o que os professores fazem? Os professores fazem a diferença. Esse texto aqui é do autor Taylor Mailer, editora Sestane. Pois bem, o PPS vota sim ao projeto, não tinha como deixar de não votar. A preocupação minha, né,
que eu falei para a Denise, para o João, para a Rosilene, que estavam aqui nessas reuniões, é como se procederia esse projeto, quando for formada a lei, o projeto de lei passar, como o Executivo vai fazer isso lá na Prefeitura. Tá? Porque pode haver vários questionamentos. Entendeu? E a minha preocupação era só essa. A gente aprova o projeto aqui e amanhã depois esse projeto vai subir na Prefeitura e eu não sei como vai ser essa forma de contratação. O PPS tem o voto dele, a Denise estava aqui, a Denise falou, Beto, você está preocupado que pode... Qualquer pessoa pode questionar esse projeto amanhã depois. Ele pode ir lá na Prefeitura e falar... Até um professor que não for admitido, né, ele pode questionar o projeto. Não que vão questionar, mas tudo pode acontecer na administração pública. Porque nenhum prefeito vai querer estar com a improbidade administrativa na mão. Entendeu? Eu falo isso por quê? Porque eu sou um grande fiscalizador do governo. Todos os governos. Eduardo Anselmo, Fábio Belo, o que vem a gente está fiscalizando. Mas há umas questões técnicas que futuramente pode ser questionado. Então, é por isso que eu deixei bem claro isso naquelas reuniões que estiveram aqui, né, na sexta-feira, com a presença do João, da Rosilene, da Denise. Né? Quero agradecer também o Carlão, que vem lá no Facebook pedindo que seja feito, que o projeto de lei passe. Não, o projeto de lei, creio eu, que vai passar. Vai ter o voto de todos os vereadores. O Legislativo ele vai fazer a parte dele, entendeu? Mas também a gente fica preocupado com vocês, né? Espero que esse projeto de lei sirva, entendeu? Porque eu quero que vão abrir aí 5 creches, 10 escolas, também tem 10 motoristas, com certeza 10 monitores, entendeu? Todos são pais de família e realmente tem que contratar. Né? A forma que o professor André colocou aqui, concordo plenamente com ele em alguns termos, né? Porque quando o projeto chega na casa aqui, os vereadores, que nem agora estava de férias, fica uma situação delicada, que mal dá para ler o projeto. Né? Mal dá para ler. Eu conversando com o Rosi, Paulinho, Rodrigo, né? Odibasto, estava também, né, Zaya? Lá na reunião lá, o questionamento nosso como advogado era tipo assim, olha, o projeto veio na casa, vamos votar sim, e eu espero que o Executivo contrate todo mundo. Essa é a nossa expectativa. Então, é por isso que eu deixei bem claro. Dúvidas há, lógico. Eu também estou com um pouco de dúvida nesse projeto de lei, mas com orientação do meu partido, que é o PPS, entendeu? Eu vou votar sim ao projeto. Então, peço desculpa alguma coisa, a Denise, qualquer coisinha eu estou aí do lado, a gente pode conversar sobre mais. Espero que dê tudo certo para vocês. Parece que são 145, não sei se é 147 professores, mais 10 monitores e 10 motoristas. Desejo boa sorte, que Deus ilumine o caminho de vocês e que faça a contratação. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador Paulo Ken Sasaki. Discussão. Pediu a palavra, Guilherme? Bom dia, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, os funcionários dessa casa e aos professores, os condutores, enfim, todos presentes aqui nessa manhã aqui, na sessão extraordinária, convocado, pedido pelo Executivo, né, e atendido pelo Legislativo, conforme a lei. É muito importante, realmente, a gente citar essa situação que, principalmente nessas sessões, né, que há as distorções, o modo de interpretar, enfim, né, qualquer coisa nesse sentido, né, que muitas vezes são votados nessa casa e muitas vezes são distorcidos, né, dependendo da interpretação. Ainda na sexta-feira, não me lembro bem, na sexta ou na quinta-feira passada, estive no gabinete do prefeito, né, do qual estive conversando principalmente sobre essa questão, dentre várias,
do qual nós tivemos uma reunião alguns dias antes, do qual a Denise esteve presente, o João, enfim, vários professores aqui presentes, né, discutindo sobre essa situação, que foi levantado que não era, talvez mesmo com a aprovação legislativa, não era possível o procedimento que a gente espera nessa situação. Mas conversando com o Legislativo, na sexta-feira, logo depois da reunião que teve aqui, ele simplesmente me tranquilizou, dizendo, não, a Câmara fazendo a sua parte, é o que está acontecendo nessa manhã, hoje, eu farei a minha parte. É possível, sim, a recontratação de todos os profissionais, e isso eu garanto para vocês. Não foi isso que foi dito, presidente? Né? Então, nós estamos aqui fazendo a nossa parte, 14 vereadores, a ausência do Abel, provavelmente devido aos compromissos que ele já tinha assumido anteriormente, não pôde estar presente aqui, mas que foi convocado, e podemos dizer que pelos 15 vereadores de acordo aqui, né, com esse projeto. Meu voto é favorável, estou aqui presente fazendo a nossa parte, a minha parte, e boa sorte a todos, obrigado aos presentes, e a todos os educadores aqui eu quero deixar o meu reconhecimento e um bom ano de trabalho em 2015. Muito obrigado. Mais algum vereador querendo discutir? Está com a palavra o vereador Paulo César Dias de Moraes. Bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente, amigos vereadores, professores, pessoal do transporte escolar. Muito obrigado pela presença. A presença de vocês aqui é muito importante hoje. Mas a minha dúvida que fica nesse projeto, senhor presidente, estive em contato com a Secretaria de Educação. No Fundamental, passaram 325 pessoas. Foram chamadas 298. Isso no Fundamental. Falta chamar 27. No Infantil, passaram 330 pessoas. Foram chamados 147. Falta 183 pessoas a ser chamado. A minha preocupação é essa. Porque o pessoal que está fora vieram procurar também, assim como vocês vieram procurar a gente. Então, essa lei, para mim, eu acho que não vai ter muito efeito para vocês. Porque eu acho que de um ano, diminuiu para 6 meses, mas esse pessoal que já está contratado há 6 meses, vai ter lugar? Essa é a minha preocupação. Lógico que o meu voto é sim. Porque o prefeito mandou para cá, falou que ele vai, para nós fazer a nossa parte, ele vai fazer a parte dele. Mas eu espero que ele faça a parte dele. Porque eu acho que os professores que estão trabalhando são muito responsáveis. Eu acho que, na minha opinião, todo ano tinha que ser lançado um processo seletivo. Já que não se abre concurso, abre o processo seletivo todo ano. Para todos poderem participar. Independente se passou ou não. Tem muitos professores que estão se formando aqui em Ibiúna. Temos hoje, graças a Deus, 2 faculdades. Muitos professores formando aqui em Ibiúna que não têm direito de também estar aproveitando dessa situação para poder estar trabalhando no nosso município. Então essa é a minha opinião. E a minha opinião é concurso imediato. Concurso público. Eu acho que é isso que os professores deviam lutar juntos. Eu acho que deu para ver que é uma... Vocês são unidos, estão aqui hoje. Só que o ano passado... Vieram alguns professores procurar também. Precisa ser aprovada essa lei que foi aprovada do Eduardo. No tempo do prefeito Eduardo. Então, essa é a minha dúvida. Era bom, agora não é mais. Essa é a minha dúvida. O ano passado veio professores aqui, quando fomos aprovar essa lei do Eduardo, tinha professores na assistência, falando que não, tem que aprovar, senão a gente vai ficar sem trabalho. Essa é a minha preocupação. Aprova, depois não é bom. Então, essa é a minha preocupação. Temos que, se não abre concurso, vamos abrir processo seletivo todo ano? Todo ano, vamos fazer um processo seletivo. A prefeitura não tem capacidade de fazer o concurso público? Vamos lançar processo seletivo. Todo ano, faz igual a São Roque, todo ano se lança, não paga nada. A prefeitura lança, não paga nada, faz o processo seletivo, aí quem passou contrata. Então, essa é a minha opinião, senhor presidente. Meu voto, claro que será sim. Muito obrigado. Mais algum vereador querendo discutir?
Está com a palavra o vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, professores, motorista, a imprensa local. Eu só vim aqui fazer um esclarecimento no qual teve um professor aí, mais 3 professoras, nós conversamos, ele veio nos questionar sobre esse projeto, que não tinha, o vereador não vinha, que por causa do vereador não vinha na sessão, não tinha que votar. Então, só vou esclarecer, está aqui o professor aqui, não sei o nome dele, Tiago, só para esclarecer para você e para mais professores aí, que o vereador, quando é extraordinária, o prefeito tem que mandar o projeto para essa casa, depois o presidente convoca os vereadores, tem 24 horas para ele convocar. Então foi onde eu expliquei para vocês que o projeto não tinha vindo ainda. Então, quando eu fui convocado, eu estou aqui presente, vou votar favorável ao projeto. Eu vou fazer a minha parte. Eu acredito que os demais vereadores também vão fazer a parte deles, no qual eu não sou muito favorável. Eu vou votar esse projeto para que lá depois o prefeito faça o que ele quiser. Como disse aqui o nobre vereador, o doutor Beto, nós vamos fazer a nossa parte, e ele que faça a parte dele lá com vocês. Então nós, vereadores, vamos fazer a nossa parte, que eu sou contra. Eu sou favorável, sim, que o prefeito abra um concurso público. Concurso público, pelo menos, quem passar, ele tem um serviço garantido, no qual isso aqui vai fazer um contrato, daqui a amanhã vocês vão ser dispensados novamente e vai ter um problema, novamente. Então, outro processo seletivo também é 1 ano, prorrogável por mais 6 meses, também eu acho que não é vantagem. Vantagem, sim, concurso público, no qual o professor Eduardo não fez, o prefeito Fábio Belo não fez até agora. Então, nós vamos fazer a nossa parte, que o vereador aqui sempre aprovou coisa que é bom, projeto que é bom para o município. Tenho certeza que nenhum vereador aqui vota contra funcionário nenhum, nunca votou contrário aqui aos funcionários. Então isso aqui é só o meu esclarecimento. Quero aqui cumprimentar o meu amigo Carlão da Náutica. Obrigado pela presença. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Está com a palavra a vereadora Rosia Aparecida Domingos Soares Machado. Bom dia, senhor presidente, a mesa, vereadores e vereadora, a assistência, Carlão, pessoal da imprensa. Bom, gente, eu e o André, a gente estava conversando, eu, Beto e o André, a gente estava falando a respeito de tudo isso. Todo mundo já falou, se vier mais vereadores a falar novamente, nós vamos falar. Novamente, é concurso público. A estabilidade é diferente. Por conta que o processo seletivo, principalmente os emergenciais, o Tribunal de Contas está pegando. Certo? Então, não é viável a ninguém. Na época que foi votado essa lei, só o Paulinho Sasaki foi contra. Mas por quê? Ele já previa, nós todos votamos a favor. Nós fomos ver, né, Paulinho? Porque a gente sabia que, infelizmente, nós não tivemos, talvez, a mesma lucidez dele. Nós temos que ser claros uns aos outros aqui, certo? Só ele foi contra, justamente por saber que tudo isso estaria acontecendo agora, que alguém, sei lá, abriu o olho dele, talvez nós caímos em contradição, mas eu voto sim. Sou professora, como o André falou, sou a favor a concurso público, sou a favor à estabilidade do professor. Sim, se eu hoje sou farmacêutica, porque eu tive professor lá atrás. Se hoje estou aqui, é isso mesmo, André. Se a gente sabe ler e escrever,
é porque tivemos professores também, né? Então, é uma coisa puxando a outra. Outra coisa, sou a favor ao processo seletivo, ao concurso público, desculpa. Porém, nós já tivemos concurso público e tem pessoas na fila. Nós temos que chamar essas pessoas, sim. Não podemos fazer esses concursos públicos também, efeito coleguinha. Nós temos que ter capacidade. E nós sabemos que nós temos professor capaz aqui em Biúna, que não tem por onde. Não que a gente seja contra as pessoas que vêm de fora prestar. Jamais. Porque nós também vamos a outra cidade prestar. Mas nós temos que ser realistas, gente. Nós temos que chamar aqueles que ficaram lá atrás também, no concurso público eu estou falando, e fazer novos concursos, sim. Conversamos com o Fábio aqui na quinta-feira, é o Fábio dos Anjos, né? Que é o secretário, que é o ouvidor da secretaria, né? Ele falou que tem uma previsão, sim, de concurso, mas eu falei para ele, Fábio, só que nós temos professor lá atrás já esperando. Nós não podemos pular a hierarquia. Certo? Tem pessoas. Assim, que nós sabemos também que nessa lei, nós temos professores também que estão esperando a vaga de vocês. Mas é tanta escola fechada, que eu acho que se reabrir, nem que seja aos poucos, gente. A educação é primordial. Assim como eu sou da saúde, da área da saúde também. Só que hoje nós estamos falando da classe de professores, da educação, né? Outra coisa, nós temos concurso aí, nós temos casos em Ibiúna, que nós temos que ter professor de Libra. Está aqui uma delas, que é a Jussara. Ela está na fila. Eu acho que tem que chamar, sim. Nós temos que dar valor no que é nosso. A gente nunca é valorizado. Quando vê, daqui a pouco já chega, né? Quando vê aquela coisinha, quando vê efeito coleguinha. Chega disso. Eu acho que está na hora de parar com isso. Eu sempre fui a favor a concurso. Eu nunca tive essa oportunidade de prestar na época, né? Porque logo que eu estava dando aula, eu terminei minha carreira, parei por conta de necessidades de trabalhar no meu comércio. Meu filho tinha 1 aninho, hoje meu filho tem 25. Então, fazem 24 anos. Mas eu estive na minha última escola que eu dei aula, foi no bairro dos Gabriel, o ano passado. Eu acabei transtornando a vida de uma diretora, que eu vou falar o nome dela porque ela é muito competente, é uma menina muito bacana, eu não tenho nada contra ninguém, a Cristiane, por conta que eu fui reivindicar coisas para a escola. E vou reivindicar para a educação, sim, gente. Porque enquanto as portas de escola estiverem fechadas, nós estamos abrindo presídio. Entendeu? Então, eu peço a Deus, primeiramente, e a todos os nossos esforços aqui, com vocês, pedir ajuda já ao André. Vamos sim brigar junto. Sabe, tem pessoas que colocam... Eu não ligo. O André falou, Rosinha, enquanto essas pessoas estão falando, a gente aponta a vocês, porque a gente vê o trabalho de vocês. Obrigado, André. Tá? Um dia a gente já debateu, mas isso é importante. Isso é democracia. Tá? Não ficar só em meia dúzia, rolando só para meia dúzia de vereadores. Não. Chega disso. Nós temos que abrir novos horizontes na educação, na política, na saúde. Chega de ficar todo mundo travado. Então, eu gostaria, voto sim aos professores, sou professora, com muito orgulho. Tá? Eu achava que eu queria morrer professora. Eu queria sim, mas não tive oportunidade por conta familiar. Tá? Não por nada. Então, por isso, só não tive condições de fazer concurso público por conta disso. Quero agradecer a todos vocês. Meu voto é sim. Quero contar com vocês, sim. Meu gabinete está aberto. Pode ir em minha casa. Se eu estiver na rua, não me sinto constrangida, tá? Porque, graças a Deus, o que é meu é meu. O que não é meu, não é meu. Fico muito feliz por isso. Tá? São poucos tempos. Muito pouco tempo. 4 anos. Para quem gosta de lutar. A gente tem saído pelo sítio, tem visto as escolas aí nos bairros, eu e o Beto. Tá triste de ver, é constrangedor de ver, tá? Escola caindo. Por isso que eu falo, gostei muito também do conselho ter, não sou a favor aquele, não sou a favor aquele, sou a favor da nossa cidade. Que eu gostaria que, nasci aqui, quero morrer aqui, de ver alguma coisa prosperar. Entendeu? Porque você vê escolas fechadas aí, né, pelos bairros, é triste. Com cavalo dentro, é pior ainda.
Tá? Então, eu peço a vocês que eu acho que toda dúvida, toda ideias é importante para nós. Nós vamos levar, sim, à frente. Isso é importante. Eu não tenho medo disso, gente. Sabe? Pode falar o que quiserem no Facebook, eu estou trabalhando. Eu trabalho meio período na minha drogaria e meio período eu fico fora. Corro para tudo quanto é lado. Eu e o Beto, a gente vai eu tenho uma afinidade, eu falo eu e o Beto, gente, porque a gente sai mais junto, a gente faz uma parceria muito grande, o pessoal daqui sabe. Nós não temos nada a esconder de ninguém. Né? Nós vamos de zoonoses a lixão, a hospital, porque nós somos representantes, não numa área só, não num bairro só, não só no centro. É complicado, está complicado. Mas eu tenho certeza que, se Deus quiser, um dia tudo vai dar certo. Tenho fé. Muito obrigada. Está com a palavra. Mais algum vereador querendo discutir? Está com a palavra o vereador Carlos Alberto Marques Júnior. Gostaria de estender um bom dia, senhores vereadores, vereadoras, pessoal da assistência, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara Online, ao meu professor André, famoso André Gonzo, ele não gosta que fala isso, mas é como ele é conhecido na cidade. Gostaria, antes de entrar no assunto, parabenizar o Dr. Rodrigo pela presidência, como tem conduzido essa sessão até aqui, cumprimentar meu companheiro Israel de Castro. Prometo não ser redundante, já foram aqui explanados bastante temas a esses assuntos. Não tive a oportunidade de discutir com o prefeito esse projeto. Mas, legalmente, eu não vejo meios pelo qual ele possa recontratar os professores que já estão contratados. Os professores que lecionaram até o fim do ano. Legalmente, juridicamente, pelo menos eu não encontro, vereador Pedro. Se tiver uma forma, por favor, me apresente ou me explique. Até porque a lei é muito clara que o processo seletivo ele é um tapa-buraco até que seja feito com concurso público, e após o prazo vigente do processo seletivo, deve ser contratadas as pessoas que ficaram abaixo do processo para que elas continuem no processo seletivo vigente até que o concurso público seja realizado. E, pelo que me consta, a informação é que nós teremos concurso público apenas em setembro, um prazo extremamente longo. O concurso público não deveria levar tanto tempo assim, não sei porque não teve antes, não só na educação, existem outros setores do município, como saúde, segurança pública e outros que também demandam de concurso público, e nós temos essa demora, talvez pelas sucessivas alternâncias do Poder Executivo, mas tudo isso não pode comprometer a qualidade do ensino. Outra coisa que me chama a atenção nesse processo seletivo é que o Tribunal de Contas ele tem um entendimento muito claro sobre isso, que o processo seletivo é para o máximo de 6 meses, não prorrogável. Nós estamos mudando a lei, fazendo com que ela seja 1 ano, prorrogável por mais 1, para tapar um buraco que nossas crianças precisam ter professores. Mas é importante que a classe se una, e nós, vereadores, estamos à disposição dessa união, para que a gente consiga, o mais breve possível, realizar o concurso público no município e acabar com essas lacunas, acabar com essas dificuldades que nós teremos ano após ano, se não for realizado o concurso o mais breve possível. Portanto, eu acredito não haver, se o Executivo chamou essa responsabilidade para ele, ele vai se resolver, depois vai responder. A vereadora Rosi citou muito bem, o Tribunal de Contas não aceita esse tipo de contratação, inclusive agora o presidente do Tribunal de Contas subiu semana passada, é uma mulher de carreira, uma mulher assim, desculpa a expressão, vereadora Rosi, brava, igual você, assim. Então, eu acredito que o prefeito vai ter dificuldades. Agora, se ele chamou responsabilidade para eles, vamos fazer a nossa parte, votar sim, e deixe que ele resolva as demais questões e cobrar, como todos nós juntos, inclusive com os professores da rede, o concurso público o mais rápido possível. Obrigado, presidente. Está com a palavra a vereadora Aline Borges Alves de Moraes. Bom, e tirar daqui. Primeiramente, bom dia a todos, nobres colegas vereadores, vereadora, parabenizo a mesa, o nosso presidente pela condução dos trabalhos desse dia.
Em nome do Carlão, do professor André e da Selma, cumprimento aos demais profissionais da área aqui presentes hoje, representando a nossa imprensa, o Marcos, o professor Rossini, e a todos que nos assistem via TV Câmara Online. Serei breve e para me colocar não só a mim, mas a essa casa à disposição, como bem lembrado o nobre colega Pedro no início, antes até do início da sessão, que esta casa, através de vocês, está de portas abertas para a promoção das nossas audiências públicas para ampliação dos debates. Voto, sim, favorável, é uma necessidade que hoje nós vemos atual, e se o prefeito está garantindo que tem a possibilidade da realização, eu não vejo por que não aprovar. Então, peço colaboração dos demais pares, e desejo um ótimo dia a todos os professores, um maravilhoso ano letivo. Mais algum vereador querendo discutir? Pela ordem, presidente. Está com a palavra o vereador Israel de Castro. Primeiramente, cumprimento Vossa Excelência, presidente Dr. Rodrigo, que desenvolva um ótimo trabalho nesse ano de 2015, juntamente com a nova mesa diretora. Obrigado. Cumprimento todos os vereadores e vereadoras, com um bom dia, aos funcionários da Câmara e a todos os presentes. Em nome da minha amiga Eliana, sejam todos bem-vindos a essa casa. E a imprensa local, representada aqui pelo nosso amigo Marcos, da Gazeta de Biúna. Esse projeto ele deu entrada na Câmara dia 19 de janeiro e veio faltando um impacto orçamentário. O impacto orçamentário é saber se a Prefeitura consegue bancar os valores, pois houve um benefício, que é o 13º, e as férias proporcionais. O impacto chegou só dia 26. A lei veio dia 19, o impacto veio dia 16. Veio dia 26 de janeiro. Todos sabem, eu sou funcionário público da Prefeitura, tenho 10 anos de casa e hoje estou licenciado pela vereança. Eu vou ser bem sincero com vocês. Esse voto meu vai ser sim, mas com gostinho de não. Vai ser sim, mas com gostinho de não. Estive com o prefeito dia 19 de janeiro, entreguei o ofício a ele, dizendo o seguinte: o ofício está aqui, quem quiser uma cópia, eu darei. Venho por meio desse em razão da desvalorização dos servidores públicos desta municipalidade, como baixos salários, referências desatualizadas, falta de material de trabalho, falta de cursos, falta de funcionários concursados e, o principal, falta do plano de carreira dos servidores. Então, é o executivo que faz isso, não é o legislativo. O executivo ele tem o poder de abrir concurso, de abrir licitação a hora que ele quiser. E nós, vereadores, temos que acompanhar para ver se está regular ou não. Mas é dele, não é nosso. E, como foi comentado, em abril do ano passado, eu votei sim, porque outros professores estavam aqui solicitando a mesma coisa que vocês estão solicitando hoje, que era a alteração dos meses, para que eles fossem beneficiados. Hoje são vocês. Só uma pequena pergunta. Quem de vocês terminou o contrato dia 17 de dezembro? Tá. Como já outros vereadores comentaram, realmente o que preocupa é o inciso 1, que fala assim: é vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que para serviços diferentes, pelo prazo de 6 meses. Então está aqui na lei, foi enviado pelo prefeito. Mas é isso, eu peço ao prefeito anterior, concurso público, professor Eduardo, quantas vezes eu fui até ele, indicações, ofícios, prefeito Fábio, indicações, ofícios, mas se o prefeito não quer fazer, ele não faz. Uma parte, vereador. Pois uma não. Parte.
interessante que você citou o artigo 1, porque lei nenhuma pode retroagir. Portanto, a lei ela não retroage. Não retroagindo, nós entendemos que a parte tem que ser na tribuna, por favor. Tem que ser na tribuna? Mas está tão fácil aqui. O regimento interno, tem que mudar o corte. Vou mudar o regimento. Esse não dá para mudar. Tentei. Por quê? O do regimento interno fala na mesa. Eu tentei, mas não deu. Como vinha dizendo o vereador, foi bem lembrado, a lei ela não retroage. Então você não tem como pegar o ano daqueles funcionários que já estão e prorrogar por mais um ano, como algumas pessoas vieram falar a mim. A lei ela não retroage. Ou seja, as pessoas que terminaram o processo seletivo até 17 de dezembro, elas encerraram o ciclo de contratação no dia 17 de dezembro, não podendo haver retroação, ou seja, o seu vínculo empregatício com o município foi retroagido. Agora, se vai achar alguma brecha na lei, essa eu desconheço. Obrigado. Mas é isso, esses comentários que eu gostaria de fazer, que a Câmara exerce a função do Legislativo e o Executivo executa, ele faz o que ele acha necessário, concursos, contratações, licitações, isso é dele, não nosso. Então, que esse concurso saia antes de setembro, como foi comentado, que a educação vai abrir concurso, que seja logo, por que setembro? Vamos adiantar, para que o ano que vem, no final desse ano, não aconteça de novo essa falta de profissionais que são importantíssimos para o desenvolvimento do nosso município, que são os professores. E também os nossos motoristas, e os ônibus chegaram ano passado. Por que já não abriu concurso para os motoristas? Fica esperando e acabando os contratos e vira essa correria para resolver essas questões da educação. Então é isso. Solicitei ao prefeito, mas se ele não quer fazer, aí eu não posso fazer mais nada. A minha parte é cobrá-lo com ofícios e requerimentos e indicações. Só que se o prefeito não faz, aí fica complicado. Presidente, muito obrigado e obrigado pela presença de todos. Mais algum vereador querendo discutir? Passemos à votação nominal do projeto de lei número 244/2015. Senhor secretário, por gentileza, proceder à votação nominal. Votação. Oi. Votação. Oi. As falhas do microfone é que foram instaladas no final do ano, no final da legislatura. Nós estamos nos adaptando ainda. Então eu peço desculpa a vocês pelas falhas do microfone aqui, dos senhores vereadores também. Votação. Rodrigo de Lima. Sim. Leôncio Ribeiro da Costa. Sim. Carlos Roberto Marques Júnior. Sim. Pedro Luiz Ferreira, sim. Abel Rodrigues de Camargo, ausente. Dalberon Arraes Matias. O PPS vota sim. Devanir Cândido de Andrade. Sim. Aline Borges Alves de Moraes. Sim. Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Sim. Israel de Castro. Sim. Luiz Carlos de Carvalho. Sim. Paulo César Dias de Moraes. Sim. Paulo Kenji Sasaki. Sim. Odir Vieira Bastos. Sim. Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Sim. O projeto de lei foi aprovado por 14 votos favoráveis e uma ausência do vereador Abel Rodrigues de Camargo. Justificativa de voto. Está com a palavra o vereador Dalberon Arraes Matias para a justificativa de voto. Retorne essa tribuna. Bom, só retorno essa tribuna para fazer agradecimentos. A comissão de professores que lutaram aí para a aprovação desse projeto, a Mariana, a Rosilene, o João, a Denise, que estiveram mobilizados aí para que esse projeto fosse aprovado nessa Casa de Leis. O projeto está aprovado. Quero também agradecer o Carlão, que contribuiu muito aí, lá pelo Facebook.
Minha comadre Cel, minha comadre Jussara estão aí também presentes. O projeto de lei está aprovado. Agradeço aí as comissões, agradeço ao presidente, o doutor Rodrigo, que veio aí correndo, a Pedrão, que estava viajando, teve que, de última hora, chegar rápido aqui, né? Já com tantos problemas aí na vida, o ano não começou fácil para o Pedro, mas parabéns, viu, Pedro? Quero dizer que é o seguinte, como o professor André colocou aqui, né? As portas da Câmara estão abertas. Vamos conversar com mais professores aí, vamos procurar ver, porque mais para frente vai vir outros projetos aqui relacionados a vocês. Eu acho que tem que pedir, fazer o concurso público, isso é importantíssimo, entendeu? Até para dar uma estabilidade para todos os professores. Também os motoristas, né? Os motoristas também, os monitores. Esqueci seu nome, João. Não, o professor João estava na comissão, a Mariana também. Não esqueci de citar vocês, né? Porque vocês estavam... Bom, está aí, está aprovado. Agora é com o Executivo. Desejo a todos aí um feliz 2015 e que Deus ilumine cada um de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Odir Vieira Bastos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, vereadoras, vereadores, todos os amigos da assistência, onde não vou citar nomes, né, que temos nossos irmãos, companheiros, professoras. Jana, não vou citar o nome da Jana, né, que ela faz questão, da Jana, do Capim Azedo. Muito bom dia a todos. Nós tivemos esses últimos dias com alguns professores ali na sala do presidente. Discutimos de forma incessante esse projeto. Só que não quis discutir no momento de discussão e só agora na hora de justificativo de voto, que nós entendemos essa dificuldade do projeto, né, presidente? Entendemos que haverá algumas dificuldades. Ninguém prometeu fazer nada contrário, mas a gente se preocupa com o projeto em si. E eu quis justificar por um motivo, presidente. No dia 14 de abril de 2015, nós votamos esta lei, então, até então, hoje sendo revogada, né? 2014. E o vereador Paulo Kenji Sasaki votou contrário. Tanto que tem até uma certidão aqui do nosso amigo, e se me permite chamar de Paulinho, né? Que agora vejo que votou de forma sabiamente. Que naquele momento nós tínhamos que sim votar a lei para que pudesse fazer a contratação de todos vocês, mas de imediato, Paulinho, a gente já ia entrar até o prefeito e cobrar dele um concurso público de uma forma que ficasse efetivo esses nossos professores. Aqui foi falado da importância dos professores, mas não há do que se discutir. Queria eu falar mal de um professor tendo 2 professoras dentro de casa, eu apanharia assim que eu chegasse em casa. O professor é tudo para nós, tudo. Sem o professor não existe vereadores, advogados, não existe médicos. Então, não tem o que se discutir, seria redundante, Carlão, falar de professor aqui. Nós precisamos de muito deles. Mas essa justificativa é para isso, Paulinho. Para te parabenizar, porque você teve uma visão muito ampla naquele dia, e espero que eu venha também crescer na política com boa visão, como Vossa Excelência. Senhor presidente, inicia-se 2015, o senhor sabe que o senhor foi o meu escolhido para assumir a presidência desta casa, quero parabenizar. O senhor está aqui, como já falei, para mostrar o porquê veio, e de forma excelente, quero te parabenizar pelos seus trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Está com a palavra o vereador Paulo Kenji Sasaki. Peço licença mais uma vez a fazer o uso desse espaço dentro do regimento, né? Do qual quero saudar todas as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo, também via TV online. Eu não ia fazer não ia citar
essa questão de que, na ocasião, fui o único vereador a votar contra esse projeto, né, do seletivo. Na verdade, a história foi assim. Para não me sobressair sobre os outros, porque esse não foi o objetivo da minha atitude naquela ocasião. O motivo foi mais ou menos assim. O vereador Eduardo, na época, o vereador Eduardo, né, na legislatura passada, sempre foi defensor do concurso público, não do seletivo, enfim, outras formas de contratações. Então, achei muito estranho a atitude dele ao entrar como prefeito, já como prefeito, né, querer fazer esse processo seletivo, sendo que ele sempre foi defensor do concurso público, né, sendo que o trabalho é quase o mesmo, fazer o seletivo e o concurso público. Só que, estranhamente, daí ele mandou esse projeto, né, indo de contra suas atitudes como vereador, sendo prefeito. Na época, ainda, ele, não na má intenção, falava, você é contra os professores, então. Você foi o único a votar contra. Não sou contra. Sou contra esse sistema do seletivo. Né? Sempre fomos defensores do concurso público. Por causa dessa situação que eu votei contra naquela ocasião, eu sabia que no futuro iria surgir esse tipo de problemas que estão surgindo hoje. Agora surgem novas esperanças, né? Que na última reunião que nós tivemos aqui na Câmara, qual esteve vários professores aqui presentes hoje, o ouvidor da Secretaria de Educação, o senhor Fábio dos Anjos, se não me engano, né, nos prometeu aqui mais uma vez que até o início do segundo semestre desse ano haverá um concurso público. Então vamos cobrar esse concurso público novamente, né? É por causa disso que eu faço aqui o uso dessa justificativa para esclarecer a minha atitude da época. Parabéns a todos os educadores mais uma vez e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador Paulo César Dias de Moraes. Retorno de Bruna. Obrigado, senhor presidente. Minha justificativa de voto é lógico que a gente tem que estar junto, independente de quem seja o prefeito. Eu acho que vocês, professores, podem contar com esse vereador. Por favor, deixa eu pegar um papel. No fundamental, faltam 27. Então, com certeza vai ter que contratar vocês. Vai contratar quem? Então, essa é a minha justificativa. Meu voto foi favorável, sim, a vocês. Eu costumo dizer, na minha família tem vários professores. Além de ser uma profissão, ser professor é uma missão. É isso que eu costumo dizer. Parabéns pela profissão de vocês e conte com esse vereador. Está com a palavra o vereador Pedro Luiz Ferreira. Está com a palavra a vereadora Rosia Aparecida Domingues Soares Machado. Retorno mais uma vez. Obrigado, presidente, a mesa, vereadores, vereadora, assistência mais uma vez. Meu voto foi sim, como todos já falaram e vamos falar mais ainda. A nossa parte nós estamos fazendo, isso é fato, temos que fazer, tá? Não temos que temer a nada, não estamos fazendo, procuramos não fazer nada errado, porém, existem leis superiores, né? Então, vamos fazer a nossa parte, vamos dar o início. O que vai acontecer, gente? Eu tenho certeza que Deus vai mandar um anjo, né? Que como tudo pode, como tudo não pode, há de permitir que tudo isso seja resolvido. Uma coisa que eu peço, André, por favor, só uma coisinha para você nos ajudar, André, todos vocês. Eu falo André porque a gente sempre se fala, tá? Mas todos os professores, gente, é primordial.
não só o concurso, como plano de carreira. É o que vai estabilizar o município, os professores, as classes. Tá? Porque ficar nessa briga também só, nós vamos ser CLT, nós vamos ser estatutário, vamos esquecer isso. Vamos querer nosso plano de carreira, vamos querer nosso concurso, para não ficar nesse impasse, para não criar essa, vamos dizer até, picuinhas sem necessidades. Vamos dar um norte à nossa profissão. Tá? Então, eu quero agradecer a todos e também fugindo um pouquinho, mas já não fugindo, porque nós vamos precisar, uma coisa também que me preocupa muito, e nós vamos ter que nos unirmos bastante, porque segunda-feira começam as aulas. Certo? Como é que nós vamos ficar com o nosso transporte? Certo? E me preocupa muito ver alunos numa lata de sardinha. Não só alunos, pais de famílias, né? Todos os trabalhadores de Biúna vindo dos bairros. Então, isso também é preocupante. Aqueles alunos que vêm tudo brincando, pulando, sem condições até de transporte. Isso me preocupa muito também. E isso envolve também nossa secretaria, gente. É uma coisa integrada à outra. Então, estaremos brigando por isso também. Então, eu quero agradecer a todos. Meu voto foi favorável, sim. Espero que tudo isso se resolva, seja resolvido da melhor maneira possível, sem briga, sem picuinha, porque isso aí não leva a nada. O que eu acho que o importante é a educação estar virando. Né? Professores, pais, mães, funcionários, né, das creches estarem trabalhando. É isso que gira o município. Tá? Muito obrigada. Está com a palavra o vereador Pedro Luiz Ferreira. Retorno à tribuna, senhor presidente, para justificativa de voto, saudando aqueles que não estavam, com o meu cordial bom dia ainda. Senhor presidente, nesse tempo de legislatura, eu vejo que essa casa nunca foi contra o trabalhador, nunca foi contra o funcionalismo público. Pelo contrário, essa casa sempre esteve aberta a todos. E é um prazer imenso, vocês não sabem o quanto é gostoso ver isso aqui com pessoas nos assistindo, analisando o que cada um fala, tirando as suas conclusões. Isso é muito importante para o vereador. Venho, senhor presidente, de uma família de educadores, vereadora Rosi. Meu avô me ensinava música, ele era educador. Meu tio me ensina música, autodidata, é educador. Minha irmã, professora, diretora, como você. Minha mãe, servente de escola, né? Minha mãe seria a pedagoga, aquela que levava os aluninhos. Eu, de formação acadêmica, pedagogo. Minha prima, Ana, professora. Jamais essa casa irá contra qualquer interesse dos alunos, da educação, da classe trabalhadora. O que causa uma grande interrogação, e aí eu quero me dispor, me colocar à disposição de vocês, como outros vereadores já se colocaram, e conversando com o presidente, pedindo permissão ao presidente, na direção dessa casa, que essas portas estejam abertas sempre a vocês, e estão abertas sempre a vocês, porque a minha interrogação, doutor Dalberon, bem lembrado aqui, qual será a saída? Deus abençoe, vereadora Rosi, esse anjo que seja o intercessor, que aconteça. Por quê? Porque nós não podemos colocar em risco esse ano todo. E nós não podemos dar um buraco. Mas o que me questiona também aqui, e que me aflige um pouco nesses questionamentos internos aqui, nobre Dalberon, é o porquê que essas atitudes não foram tomadas antes, não foram decididas antes. E agora, quando vai começar as aulas, quando as coisas já estão em cima da hora, aparece o projeto. Em nenhum momento, como bem lembrou o vereador Carlos aqui, fazendo um apanhado de todas as falas, a lei não retroage. O vereador ele não tem o poder de fazer voltar atrás do que foi votado. Então, se houve alguma dúvida, ou pairou alguma dúvida que algum vereador possa fazer, jamais isso vai acontecer. Constitucionalmente, nós não temos esse poder. Pelo contrário, nós temos o poder, sim, de buscar soluções ao lado da população, dando resposta àqueles que nos colocaram aqui. Prioritário de um vereador, auscultar as vozes da população.
E nesse sentido, senhor presidente, termino minha fala dizendo, contem com a casa como parceiro de vocês, condutores, professores, todos os funcionários públicos. Estava bonita essa casa no plano de carreira dos professores. Quando lotou a galeria, estava falando com o professor André, que esse debate, professor, e todos os professores, não se morra aqui e não se esvazie aqui, que seja o começo de nós empunharmos uma bandeira para que tudo o que nós falamos aqui, nós possamos fazer juntos, junto com o Executivo, corroborando com eles, com vocês, e que as coisas aconteçam. Seria redundante aí, Carlinhos, falar que tem que ter o concurso público. Faz tempo. Quando os micros chegaram, nós já levantamos essas questões. E quanto à votação, ninguém tem bola de cristal, senhoras e senhores. Quanto à votação, nós seguimos a orientação do Tribunal de Contas, porque aquele fazedor de leis não pode ir contra as leis, e não pode ir com o fiscalizador máximo do Estado de São Paulo, chamado Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por isso, aquela lei foi aprovada daquela forma. Então, senhores, boa sorte aos senhores, senhoras, e contem com a casa como parceiros de vocês. Nós estamos aqui à disposição, como funcionários, caminhando lado a lado, porque amanhã ou depois serão vocês que estarão aqui, caminhando para o bem de Ibiúna, que esse é o intuito. Eu duvido, não passa pela minha cabeça, em hipótese alguma, que algum parlamentar, eu vou falar até em termos de Brasil, e olha que tem muita bandalheira, ele se elege com má intenção. Acontece, muita coisa errada. Mas eu desconfio que essas 15 pessoas que aqui estão, que eu conheço cada uma, têm uma má intenção com relação ao município. Ao contrário, queremos o bem no município, juntos com vocês seremos fortes. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador querendo justificar? Eu também não posso deixar de justificar o meu voto, até na direção daquela reunião que tivemos na semana passada, que estava a Denise, alguns professores presentes. Eu me comprometi como presidente dessa casa a marcar essa sessão extraordinária. Tinham vereadores que estavam viajando, o Pedrão estava viajando. Liguei para ele falou, Rodrigo, quarta-feira estarei aí, marcamos para quarta-feira. Eu quero agradecer a presença dos colegas vereadores aí, que deixaram o recesso para tratar um assunto tão importante como esse. Então, claro, o concurso público é um sonho e é uma necessidade. Ele tem que acontecer. Nossa parte nós fizemos, como vereadores, fizemos nossa parte. Agora caberá ao Executivo fazer a parte deles, e isso o prefeito mesmo falou, não é isso, Paulinho? Que ele fará. Então eu espero de coração que essa lei beneficie vocês. Legalmente pode ser que não, mas espero que o prefeito encontre uma brecha lá para beneficiar vocês, porque nosso intuito aqui foi ajudá-los, tá certo? Então eu agradeço a presença de todos, nada mais a tratar. Finalizando a ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 3 de fevereiro de 2015, terça-feira, às 9 horas. Está encerrada a presente sessão extraordinária. Bom dia a todos.